Olá, sou eu, Vivian Carla, e está começando agora mais um Papo de Imprensa. Sim, aquele bate-papo gostoso, com muitas informações agregadoras e histórias de vida que inspiram, gente. E isso sempre a gente tem aqui no Papo de Imprensa. Recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o pastor Alexandro. Quero muito já agradecer, desde então, a sua presença, a sua disponibilidade. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito agregador. Olha, Vivi, eu que agradeço porque é uma oportunidade, primeiro, né? Poder falar um pouquinho de quem somos, poder um pouquinho chegar até as pessoas que não conhecem, enfim, é uma oportunidade, eu que agradeço, porque é uma oportunidade única pra gente. Aí, então já começamos aqui com muita energia gostosa, né? Sim, Essa coisa sim. assim, abençoada, né? Então já começamos aqui muito bem. Alexandro, pastor Alexandro, quem é o pastor Alexandro? Quem é o Alexandro e quem é o pastor Alexandro? Me conta um pouquinho de como começou, né? Você estava me contando um pouquinho nos bastidores o tempo que você se dedica, né? Que já passa do tempo que você não se dedicou, né, como pastor. Conta um pouquinho como tudo começou, para o pessoal conhecer um pouquinho da sua história. Bom, para começar, o Alexandro é um mineiro, né? Mineiro, lá de Belo Horizonte, e bem novo eu tive a oportunidade de ter um encontro com a fé, conhecer os caminhos do Senhor. Há quem diga que conhecer a religião, eu digo que é o contrário. A religião eu sempre tive, sempre fui religioso desde berço, família religiosa, mas aos meus 15 anos eu tive a oportunidade de ter uma aproximação de Deus, ter um contato mais forte, conhecer realmente quais eram as origens, o que é realmente Deus. E esse encontro, então, impactou a minha vida, porque desde o momento em que eu tive esse encontro, que eu conheci a Ele de verdade, então as minhas convicções, mesmo jovens, mudaram. Eu sempre tive sonhos de ser um profissional da saúde, já almejei na adolescência, por que não, ser um jogador de futebol, era um sonho de adolescente. Pensei também em seguir a carreira de segurança pública, porque eu achava assim um trabalho formidável. E assim, Todos bem próximos, né? Né, bem próximo. Que bem coisa de adolescente ali mesmo, né? Mas quando eu tive essa experiência com Deus, as minhas convicções mudaram. Não que eu deixei de sonhar, não que eu deixei de almejar coisas maiores e melhores, mas eu comecei a ver um outro lado da vida. Eu comecei a compreender que a vida era muito mais do que só você ter uma carreira, uma profissão, mais do que só você se realizar. Por quê? Quando você conhece a Deus, você passa a ter um amor sobrenatural. Então você quer corresponder a esse amor. Quando alguém te faz um bem, você fica devendo àquela pessoa. Quando alguém te faz um favor, quando alguém te presenteia, você fica incomodado em querer retribuir aquilo. E foi meio que assim. Aquilo que eu recebi de Deus lá na adolescência me incomodou, me chamou a atenção de tal maneira que eu disse, olha, eu tenho que retribuir um pouco desse bem que eu recebi. Porque até então, embora adolescente, eu vim de uma família dividida, tive problemas com os pais, se separaram, o pai seguiu um caminho diferente, vivemos eu e mais 3 irmãos com a mãe que dependia de fazer diárias para poder sustentar os filhos. A educação era bem precária, porque como você não tem muito recurso, você depende da educação pública e às vezes, naquela ocasião, não eram tão fartas as vagas. Então, assim, dificuldade de educação pública, sistema de saúde, infelizmente, morava num bairro bem periférico, não tinha acesso a postos, a unidade de saúde. Então, assim, esse encontro com Deus mudou mais do que só convicções, porque de um jovem, sem muitas referências, sem muitas perspectivas, simplesmente com um sonho de ser alguém, mas não sabia nem por onde seria essa pessoa. Alguém que almejava chegar a algum posto que não fazia ideia o que fazer para chegar lá. Então, assim, essa mudança ela é muito significativa, por quê? Porque eu acredito que naqueles dias, estava próximo dos 15 anos, de 14 para 15, simplesmente nasceu ali um novo Alex. Um novo Alexandro ali nasceu. Alguém que a partir daquele momento começou a ter ideais diferentes, começou a ter pensamentos, perspectivas, começou a olhar aquilo que vivia e disse para si, não, peraí, eu posso mais. Eu posso ter uma vida melhor do que a que a minha família
conseguiu ter até aqui. Eu posso construir família, eu posso ter um casamento que os meus pais não tiveram. Eu posso ter uma saúde que até agora a gente não teve. Então, naqueles 15 anos, eu acredito que foi o start da minha vida, porque ali caiu uma ficha que eu nunca imaginava que eu poderia ter ou que eu poderia ser. Então, essa mudança dos 15 anos para cá que começa a história do Alexsandro. O Alexsandro nasce ali, aos 15 anos, exatamente, eu posso até dizer a data certa, que foi ali aos meados dos anos 1999. Ali nasceu o Alexsandro, que começou essa nova trajetória, essa nova perspectiva de vida, com a visão do alto, com um amor desmedido dentro dele e querendo fazer um pouco daquilo que ele tinha acabado de receber ali naquele período. Importante e bonito a gente ouvir, assim, a emoção que eu estou sentindo aqui, né, ouvindo, e acredito que as pessoas que estejam nos acompanhando verdadeiramente, né, ouvindo o que a gente está trazendo aqui, é o despertar, né, a missão, né, é entender o seu propósito tão jovem, porque fala-se muito, né, e até em várias mídias sociais sobre propósito, muitas pessoas estão perdidas, não sabem o que estão fazendo aqui, né? Porque dizem que existem duas grandes datas importantes na vida de uma pessoa, o dia que ela nasce e o dia que ela descobre por que ela nasceu, né? Então, realmente, quando a pessoa começa a entender por que ela está aqui, o que ela está fazendo, aqui veio, né? Qual é a sua missão, qual é o seu propósito, por que eu estou aqui, né? Eu não estou aqui só para trabalhar ou só para comer ou só para bater o ponto do trabalho, né? Tem algo maior, né? E é tão importante, eu acredito que deve ter sido assim fantástico aos 15 anos, né, ter esse encontro com a tua missão, com o teu propósito. E assim, eu tive a oportunidade, depois daquele período, eu realmente me dediquei a esse chamado, a realmente viver essa fé. E logo mudei, enfim. Mas eu tive a oportunidade, alguns anos depois, de retornar para esse mesmo bairro, onde eu comecei a minha caminhada da fé, onde eu despertei a minha fé, onde eu tive um encontro com Deus. E eu encontrei ali amigos meus que eram amigos de infância, né, que cresceram comigo, que provavelmente, se eu não tivesse tido esse encontro com Deus, eu estaria na mesma condição deles. E para tristeza minha, muitos deles estavam realmente perdidos, tinham pegado a sua vida e jogado fora, com envolvimento com drogas, alguns já estavam presos, uns já tinham até morrido, porque assim, aquele ambiente, aquele lugar não remetia a um futuro promissor. Então, eu tive essa tristeza de ver aqueles que cresceram comigo se perderem. Mas, por outro lado, eu tive uma felicidade por saber que, olha, eu tive a oportunidade. Eu tive uma chance de realmente ter uma nova vida, uma nova história. E se eu não tivesse agarrado essa oportunidade, essa chance, eu seria talvez um deles que está ou preso, ou fugindo da polícia, ou morto, porque bairro periférico, geralmente, não há muitas opções para um jovem, né? Ou ele se esforça muito para tentar construir uma trajetória diferente do que o bairro ali propõe, ele se esforça muito e na maioria das vezes a única saída é sair daquele ambiente, porque se você é acostumado a ouvir e ver e conviver com algo todos os dias, aquilo se torna normal, se torna familiar. E se você não tem um esforço maior para se desvincular daquele ambiente, daquele local, você acaba se tornando parte, eles até falam, né, daquele sistema local. Então, assim, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de sair daquele ambiente, construir uma nova vida e aproveitar aquela oportunidade que eu tive. E, pastor, tem uma outra situação também que eu gostaria muito que você trouxesse para nós aqui, que é muito que as pessoas muitas vezes elas não vão buscar conhecer algo que elas nunca viram, que elas nunca ouviram falar. É isso, né? Dentro daquela realidade, o que é normal? É normal fazer, né? É normal, faz parte da caminhada. Talvez são as pessoas até que eles idolatram, né? Eu quero ser igual a ele, o poder que ele tem, né? Por quê? Porque é aquilo que eles têm o conhecimento ali, eles não têm conhecimento fora dali. Então, como é que você vai, muitas vezes, almejar outras coisas diferentes, se você não tem essa oportunidade de conhecer?
né? Seja numa escola, seja numa igreja, seja numa oportunidade de trabalho. Como é que a pessoa vai almejar às vezes, né? E aí vem a sociedade que critica, que julga, que massacra, mas não entende que muitas vezes que é a única oportunidade que aquele jovem muitas vezes tinha. E aí, Vivian, que começa a minha missão, porque aquele presente que eu ganhei, aquela oportunidade, aquela chance que eu ganhei, seria muito egoísmo eu guardar só para mim, né? Seria muito falta de amor próprio eu não compartilhar com as pessoas que eu pudesse, né? Então, ali começou a minha missão, porque eu saí dali com aquela oportunidade. Não, eu vou levar para as pessoas a mesma oportunidade que eu estou tendo aqui. A mesma chance de escrever uma nova história, eu quero que outras tantas pessoas, porque não era só um Alexandro que estava ali, como ele existiam milhares, como hoje existem. Eu sei, nós aqui, hoje aqui em Cuiabá, a gente tem oportunidade em alguns bairros e a gente vê, eu me vejo em muitos bairros que infelizmente não tem outra realidade para aquele morador do que não seguir aquele caminho. Más amizades, influências erradas, envolvimento com drogas, infelizmente. Então, assim, ali começou, eu saí dali, saí daquele lugar, saí daquele bairro de Contagem, Minas Gerais com essa missão. Eu vou espalhar, eu vou falar, eu vou levar para o máximo possível de pessoas que eu puder, enquanto vivo eu estiver, essa oportunidade que eu estou tendo. Estávamos falando uma coisa que me despertou aqui um monte de coisas na minha cabeça sobre a missão. Quando a gente fala da sua missão de entregar, que é uma frase que eu compartilho muito na minha caminhada, que conhecimento bom é um conhecimento que é compartilhado, né? Então, muitas vezes você aprende, você recebe alguma coisa muito boa, muito importante, e aí a gente tem aquele desejo no coração da gente falar, não, eu quero compartilhar isso com as pessoas, eu quero que as pessoas também sintam, né, esse bem-estar, eu quero que as pessoas sintam essa alegria em poder aprender algo novo e algo que vai contribuir para a sua vida, né, e aí era justamente sobre isso, né, que não, eu não quero guardar isso só para mim, eu quero distribuir isso para um monte de gente que está precisando. Como eu vou guardar, né, isso, esse dom, esse saber, esse despertar do meu coração? É aí que a gente às vezes... não sei se eu posso falar, mas eu vou falar porque é o termo claro. Sim. É isso que às vezes causa dúvida em muita gente. Sim. Porque as pessoas, elas pensam assim, mas ele vai ajudar a troco de quê? Ele quer me ajudar, mas o que ele quer em troca? Porque o ser humano em si, a essência do ser humano, e principalmente hoje em dia, ela se tornou muito egoísta. O ser humano em si se tornou muito distante do seu próximo. Hoje em dia, a gente vê aí matérias de pessoas que matam por conta de mixaria, enfim, roubam a troco de nada. Ou seja, a essência humana, ela se tornou muito distante de Deus, distante do próximo. E eu disse uma frase recentemente agora, no encontro que eu tive, que as pessoas comentaram assim, mas o que a religião tem a ver com esse trabalho? Trabalho secular que nós realizamos com famílias. Aí eu disse assim, eu perguntei, você tira Deus do ser humano. O que sobra quando você tira Deus, a essência de Deus no ser humano? Aí responderam logo, não sobra nada. Aí eu falei, está errado, porque sobra. Você tira Deus porque Deus é o norte do ser humano. Deus é a consciência do ser humano, é o limite do ser humano. Deus é aquele sinal vermelho, que quando acende você entende que tem que parar, que você está demais. Você tira isso, sabe o que sobra? Sobra roubo, o ser humano se torna inconsequente, rouba qualquer um, se torna violento, a gente vê atrocidades de pais violentando seus filhos, a gente vê aí, infelizmente, o ser humano se tornando avesso, fazendo coisas que a gente duvida, não é possível que um ser humano fez. Recentemente agora nós tivemos um caso aqui em Várzea Grande de um filho adotado que tinha tudo pela mãe e que num dia dominado pelo vício, foi lá e estrangulou a própria mãe e deixou o corpo dela guardado durante 10 dias dentro de casa. O que é isso? Isso é o ser humano sem Deus. Então, assim, as pessoas elas têm essa dúvida, mas você quer me ajudar a troco de quê? Mas por que ele quer levar isso? Por que ele quer ajudar tantas pessoas? Eles devem estar ganhando alguma coisa por fora. E as pessoas não entendem que esse amor que a gente recebe de Deus é algo tão grande, é algo tão maior do que tudo,
que ele não cabe dentro. A Bíblia, ela até cita, se eu não me engano, em João, que diz o seguinte, que quem recebeu desse amor, desse Espírito, ele se torna uma fonte a jorrar. E a gente sabe que fonte nunca seca. Então, quanto mais o bem nós fazemos, quanto mais pessoas ajudamos, quanto mais levamos até essas pessoas aquilo que recebemos, aquilo multiplica. Então a gente se torna uma fonte a jorrar. E não é que precisamos que alguém nos pague, ou devolva, ou nos faça bem, porque o bem maior nós já recebemos, que é de Deus. Então, assim, há pessoas que não entendem o porquê, mas só quem teve essa experiência sabe como é prazeroso você dar o que você tem. E se a pessoa não tem, infelizmente, ela não vai entender esse termo, né? Muitas pessoas, quando se deparam em situação, falam, mas por que você está fazendo isso? Eu não entendo, né, o motivo de você fazer. Mas o que você quer, né? O que você está procurando em troca, né? E é isso, né? Porque geralmente tem alguma coisa em troca, um viés, um favor, um pedido, né? É muito isso. E aí trazendo o valor principal que eu gostaria muito de falar, que é sobre família. Eu quero muito, né, explorar esse assunto. Quando pensamos em família como estrutura, quando pensamos em família como nosso sistema, né, um sistema que precisa funcionar com muito amor, com muito afeto. Sei que existem projetos incríveis, né, dentro da igreja, dentro, né, da caminhada do pastor, né. Eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre, né, a importância, né, e esses projetos, né, também trazer um pouquinho do que já aconteceu, do que acontece também. Aí a gente volta lá no início da história para chegar aqui hoje. Não sei se vocês lembram, mas eu falei que eu vim de um casamento que deu errado, meu pai e minha mãe. Então disso, os meus irmãos também, todos, nenhum deles tiveram sucesso nessa área. Todos, minha irmã tentou, deu errado, separou, minha outra também. Eu sou o terceiro filho e tem mais um novo. E eu, já com essa nova identidade, com essa nova missão, falei, não, o meu casamento vai ser um exemplo para todos. Então, partindo dali, hoje eu completo, esse mês agora de setembro, eu completo 18 anos de casado. Então, já mostra que mudou. Alguém que veio de uma família que não tinha casamento, hoje tem um casamento. E partindo dali foi uma coisa interessante. Eu sou o mais novo, e fui o primeiro filho a se casar. E a partir do meu casamento que deu certo, que tem dado certo nesses 17 para 18 anos, veio a minha irmã mais velha, a minha outra irmã e o meu irmão. Os 4 irmãos se casaram, tem um casamento perfeito, harmonioso, não digo perfeito, mas harmonioso, e sim, diferente do que nós tivemos dos nossos pais. Então, dali começa, quando a gente realmente começa a valorizar esses lares, esses laços, essas bases que são a família, então a gente começa a ter uma construção de uma sociedade melhor. Então, a partir do meu casamento que deu certo, eu comecei a investir dentro da igreja com casais, porque nós recebemos pessoas que têm problemas no relacionamento, pessoas que tentaram ser felizes, pessoas que tentaram ser felizes a dois que não deram certo. E assim, infelizmente, as pessoas não entendem que a felicidade a dois não é tentativa, não é sorte. Se chama o seguinte, trabalho. Se você quer ser feliz a dois, você tem que trabalhar para isso. A felicidade não é uma coisa natural, não cai do céu. Aí a gente, não é uma conversa religiosa, mas a origem vem lá de trás. A partir de Adão e Eva, Adão e Eva tinham um relacionamento perfeito. A partir do erro deles, então dali em diante, tudo que a pessoa quisesse de bom, ela teria que conquistar. Eles tinham tudo. Eles cometeram um erro. Então, e hoje em dia não é diferente. As pessoas querem ser felizes, elas precisam batalhar por essa felicidade. Elas precisam buscar, se sacrificar, né? Priorizar esse bem maior que é a felicidade. Então, nós começamos dentro da igreja a realizar trabalhos com famílias. Nós até temos uma reunião chamada Terapia do Amor, que é uma reunião sugestiva que trata de casais. Trata de casais que estão separados, casais que não estão se entendendo, casais que chegaram à conclusão de que é o seguinte, olha, não nascemos um para o outro. E chega a ponto das pessoas recém-casadas chegarem até esse tratamento de casais dizendo o seguinte, olha, eu acho que foi um erro. A gente pensou melhor e é melhor cada um viver a sua vida. Só que a primeira coisa que eu faço, a primeira pergunta que eu faço para um casal que está com problema,
vocês se casaram porque vocês se odiavam ou porque vocês se amavam? A resposta é óbvia, porque a gente se amou. Mas ninguém deixa de amar de um dia para a noite. Ninguém para de amar de uma hora para outra, não. Vai acontecendo situações do seu dia a dia, acontecimentos, percalços, falta de diálogo, falta de verdade. Isso vai minando, isso vai apagando o amor, até que chega um momento que se acaba. Mas se havia amor no começo, é possível resgatar aquilo que se perdeu. É possível. Não é que é uma coisa que vai acontecer assim, mas é possível. Então o nosso trabalho começa ali, tentando mostrar para os casais a origem do problema que está destruindo, que está desestabilizando a família deles. E quando a gente fala família, Vivi, assim, a gente... O assunto é bem extenso, assim, dá pra gente... Porque a gente fala assim, casais com problemas. Aí você pensa que é só uma briga. Não, mas aquele casal com problema, ele vai ter problema no trabalho. Porque ele não vai ter paciência no trabalho. Ele vai ter problema com as vendas. Ele vai ter problema de saúde, porque a crise no casamento muda o humor, afeta tudo. Ele vai perder a paciência, ele vai ficar ansioso. As mulheres geralmente começam a sentir dores, cabelo cai, enfim, são reações que a pessoa ela vai tratando as reações, mas não entende que o problema está lá no casamento. Ela, de repente, ela começa a ficar agressiva com os filhos. É aquela coisa de tratar o sintoma, mas não tratar a causa, exatamente, né? E isso vai se tornando uma coisa tão generalizada, que os filhos começam a absorver como eu absorvi. Eu olhei para os meus pais e eu falei assim, antes, no início, antes de ter o meu encontro com Deus, eu falei assim, olha, eu acho que é melhor a gente ter várias do que ter só uma, porque vai que uma dá errado, como deu com a minha mãe, eu vou ficar sozinho. Então, quer dizer, a minha visão de casamento era o seguinte, para que casar? Para que ter família? Para depois acontecer o que aconteceu com os meus pais? Então, quer dizer, um problema no casamento afeta os filhos, a formação daqueles filhos. Aquele adolescente que está lá pensando em namorar, em ficar com alguém, ele já vai lembrar, poxa vida, mas lá em casa é um quebra-pau, é minha mãe, é meu pai, eu não estou nem... E se porventura esse problema no casamento chega a uma separação, como acontece tanto, quando eles chegam a separação, não são só duas pessoas que estão separando, é uma família que está se desestruturando. Família, estrutura, problemas, né? É tudo isso, né? Sempre a gente faz entrevistas aqui, pastor, com CEOs, né, diretores de empresa, e é uma fala que eu trago para eles e que acho que cabe dentro dessa nossa conversa. Vou fazer um bem bolado aqui, que eu falo que antes dentro das empresas falava-se assim, olha, os seus problemas você deixa da porta da empresa para fora, aqui dentro da empresa você é só um funcionário. Agora eu vou fazer um bem bolado, eu quero ouvir tua opinião. Como é possível um ser humano que está triste, com um problema lá no lar, dentro do casamento, ser um bom profissional? Como é possível uma pessoa que está sofrendo uma depressão, uma pessoa que está sofrendo por um movimento de estresse, um movimento de cobrança, não está bem, não consegue falar, não consegue se comunicar, ser um bom profissional, ser um bom pai, né? E aí, entre tantas outras, e aí já começa, né, aquela coisa de aquilo no teu corpo que a tua imunidade não está muito legal, já vai atacando. Então, nós somos um só. E aí, uma pergunta que me veio lá no início que eu queria trazer, que esse servir teu tão forte, que as pessoas falam assim, nossa, por que você está fazendo isso? Que isso te acompanha em todo o tempo, não tem uma hora assim, falar, olha, agora eu não sou o pastor. Né? Isso é um servir muito... Então, o ser humano em si, trazendo todas essas minhas observações, ele é um só, ele não é separado. Né? O homem da família, o homem amoroso dentro da família, é o homem amoroso dentro da empresa. Né? O pastor dedicado, ele é o ser humano dedicado. Então, a pessoa que está vivendo um momento de angústia, de tristeza, de estresse, de ansiedade, possivelmente ele vai ser assim em todos os setores que ele caminhar. E se ele, às vezes, porque tem isso, se ele tenta, vamos botar sorte, né? Eu vou tentar levando. É aquele famoso ditado, vou empurrar com a barriga, né? Estou com problema em casa, mas tenho que viver minha vida aqui fora. É aquela máquina que está funcionando com defeito. Ela vai, talvez, até conseguir atender, mas de tanto ela levar ao limite, ela vai vivendo ao limite, porque eu digo isso porque já aconteceu o caso da pessoa, é o limite dela, de chegar a um ponto dela dizer o seguinte, eu não aguento mais.
Às vezes, Vivi, a pessoa chega ao ponto de pensar em tirar a própria vida. Por quê? Porque não consegue conciliar. É impossível você conseguir conciliar duas vidas. É impossível. Você pode por um tempo, você pode por uma semana, por um mês, mas aquelas duas vidas, elas vão entrar em conflito. E o conflito mental é o pior que existe. Então, assim, há quem tente essa sorte de querer deixar para fora os seus problemas e se tornar outra pessoa. Ela vai levando ao limite dela. Vai chegar uma hora que aquilo ali vai explodir e talvez possa ser que exploda de uma maneira que não tem como recuperar. Há casos em que a pessoa logo procura ajuda. Aí entra o nosso trabalho. Porque aí sim a pessoa fala, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que buscar ajuda, alguém que me oriente, alguém que me fale o que eu tenho que fazer, como é que eu posso reverter esse quadro, como é que eu posso recuperar minha família, como é que eu posso ter de volta o amor da minha esposa, do meu marido, dos meus filhos, como é que eu posso fazer? Aí nós entramos com um trabalho que eu digo que é mais do que social, é um trabalho humanitário, é um trabalho de amor ao próximo. Porque quando você ajuda pessoas, isso não tem preço, não tem dinheiro que pague você ajudar pessoas. Você receber um casal que está ali decidido a separar, como aconteceu recentemente, há alguns anos atrás, eu tenho muito lembrando desse casal porque marcou muito. Eles vieram até esse trabalho que nós realizamos na Terapia do Amor e ela veio com o seguinte discurso. Pastor Alexandre, eu estou aqui com já dei entrada no cartório, daqui a um mês eu vou me separar, já está decidido, nós temos 8 anos de casado, mas decidimos que não dá, não tem como. E eu vim aqui porque uma amiga me convidou, me sugeriu, disse, vai lá antes de você desistir, procura lá o pastor Alexandre, vai lá na Terapia do Amor. E ela veio. Ela sentou de um lado, ele do outro, com esse discurso. E eu só fiz uma proposta para eles. Eu falei assim, olha, já está marcado, então, mas nesse um mês, me dá a oportunidade de ajudar vocês. É um mês que falta, né? Me dá a oportunidade. Uma vez na semana, às quintas-feiras, vocês venham aqui às 7 horas da noite, que eu vou orientar, eu vou ajudar vocês, eu vou acompanhar vocês. Depois de um mês, vocês decidem o que vocês querem fazer. E eles vieram durante aquele período certinho, toda quinta-feira. E aí, no final daquele mês, eles me procuraram. E eu não sabia o que sairia da boca deles. Eu estava torcendo para realmente eles terem se entendido. E ela veio e me procurou e disse assim, com lágrimas, eu pensei que não tinha mais jeito para a gente. Com lágrimas. Eu pensei que não tinha mais meios. Eu estava desacreditada. E hoje eu quero lutar pelo meu casamento. Eu quero reconstruir a minha família, nós temos filhos. Eu quero que ele volte, eu quero ter uma segunda chance com ele e com a nossa família. Isso durante um mês. Passados 6 meses, não sei se foi mais, menos, por aí, esse mesmo casal me procurou dizendo, eu queria que o senhor fizesse o nosso casamento, porque nós vamos nos casar. Então, entende o que é isso? Alguém que estava com um divórcio marcado, estava lá no cartório marcado, para 30 dias, eu tenho até esse fato documentado, eu tenho imagem, vídeo documentado, né? Pode ser que alguém diga assim, mas não é possível, está documentado, registrado. Olha aí, gente, só procurar, todo mundo é muito esperto na internet, é só procurar que vai encontrar. Nas minhas redes sociais elas vão encontrar. Sim. E aí ela chegou dizendo, eu quero casar. E eu tive a oportunidade de realizar o casamento deles, ela casou, como se fosse o primeiro casamento, como se aquela história triste fosse apagada. E ela estava começando a ler uma nova história, com aquele mesmo homem que era o pai dos filhos, que estava casado há 8 anos, e hoje essa amiga, às vezes ela me manda mensagem pelo Instagram, pelas redes sociais, agradecendo, ela não esquece, olha, ela diz assim, olha, você fez parte da minha nova vida, não tenho como te agradecer, eu só tenho como dizer que Deus te dê muitas vezes mais que você. Quer dizer, não tem preço. Então, quando eu falei que o que a gente quer dar isso, é isso, quando a gente vê esse resultado, isso eu estou dando um caso. Mas são tantas histórias, né, pastor? São tantas. Então, assim, o trabalho de recuperar um casal que nós realizamos é tão forte porque através desse casal, outros casais, vendo aquele exemplo, também procuram ajuda. Filhos, vendo aquela mudança, também passam a ter uma perspectiva de uma família diferente, de uma família melhor. E assim, se você perguntar assim, mas o que a pessoa tem que fazer? Primeiro, querer. Importante. Se ela quiser
e realmente ela acreditar que é possível, então o primeiro passo e o mais importante ela já tem. Segundo, procurar ajuda. Ir até quem pode ajudar, ir até quem tem referência, ir até quem tem realmente provas que comprovem realmente que dá certo. E isso nós fazemos, Vivian, já não hoje eu sirvo a Deus há 22 anos. Sim. Há 22 anos eu sou pastor e com casais, com família, eu já trabalho já desde 2010. Então já são aí 12 anos com esse trabalho intenso com família, casais. Claro que a gente, não sei se dá tempo, mas é bom acho que dar uma pinceladinha, porque assim, é amplo. Dos casais, nós entendemos que o problema dos casais começa na adolescência. E aí nós começamos um trabalho com os adolescentes. Trabalho social, resgatando adolescentes. Tivemos a oportunidade de ir até as escolas públicas, realizar um trabalho de orientação, de como não ter um coração partido, como não chegar lá na frente e ter um relacionamento que deu errado, porque os casais hoje que sofrem são os jovens de ontem que se frustraram, que tiveram decepções e às vezes querem tentar a sorte. A gente encontra casais que disseram o seguinte, olha, eu casei porque eu queria sair de casa. Eu casei porque eu queria uma saída, eu achava que o meio de eu ser feliz é eu saindo de casa e ir morar com alguém. Então, quer dizer, nós encontramos um problema que é muito maior do que só uma briga de casal, do que só uma discussão, do que só uma noite, quer dizer, é bem extenso, né? Mas nesses anos nós conseguimos ajudar muita gente nesse aspecto familiar. Tantos pontos importantes, né, dentro de uma família, dentro da sociedade, dentro do ser humano, e acho que oferecer para as pessoas, falar um pouquinho sobre isso, para as pessoas realmente buscarem, para as pessoas realmente se comprometerem com elas, que é possível, né, que é possível você deixar de viver essa vida mais ou menos que você vive, para que é possível sim você ser feliz, que é possível sim você ser leve, que é possível sim você conseguir ser coerente com aquilo que verdadeiramente é viver de acordo com aquilo que você veio fazer aqui. Então eu queria que você trouxesse aí suas considerações finais, mas abordando aí, e trazendo um pouquinho de esperança, de solução, né, e que as pessoas que nos ouçam de repente falam, virou uma chavinha aqui na minha cabeça agora. Eu tenho dito muito, há algum tempo eu uso muito uma frase que é dias melhores virão. Por quê? Porque a gente tem que acreditar. Sim. Se a gente for olhar para tudo que é ruim e basear a nossa vida aos acontecimentos ruins, então a gente não pode nem sair de casa. Melhor ficar em casa porque todo dia que você vai sair você vai enfrentar um desafio, você vai enfrentar o trânsito, hora é chuva, hora é calor, sempre vai ter uma coisa para tentar te fazer voltar para trás, sempre. Então, quer dizer, a dificuldade faz parte da nossa vida, mas se acreditarmos que é possível sim superarmos as dificuldades, chegarmos lá onde queremos, então isso já é uma força que nós precisamos para poder chegar onde a gente quer. Quando a gente começa a ajudar pessoas, e esse é o nosso foco, ajudar pessoas, não importa religião, denominação, não importa onde elas estejam, graças a Deus, a igreja aqui no estado de Mato Grosso nos dá essa liberdade, a gente tem liberdade de andar o estado inteiro, não digo que com isso todos os 141 municípios de Mato Grosso, não conheço, mas acredito que devo ter conhecido menos uns 100. Que é muito, hein? Que é muito. E essa liberdade que a igreja nos dá de ir, de conhecer, de visitar, hoje o pastor Alexandro, ele está encarregado de realmente fazer esse trabalho social com as famílias, de levar até essas famílias essa esperança, de levar até essas pessoas que estão desacreditadas, essas pessoas que não têm referência, que não têm uma palavra de esperança, de motivação. Eu tive numa casa recentemente agora, num bairro aqui em Cuiabá, e que eu fui lá pedido, uma senhora me pediu, o senhor pode vir aqui conversar com a minha família, estamos passando problemas. E quando eu cheguei na casa, a primeira coisa que a mãe falou para mim da filha que estava do lado, ela usou esse termo, tá vendo essa daí? Essa aí não presta, essa aí não vale nada, essa aí, se não casar com bandido, vai acabar virando traficante. Ela falou para mim, na casa, e eu tentei me segurar, mas eu falei, senhora, me perdoe, mas essa aí é filha da senhora, essa aí vai ser o que a senhora disser que ela vai ser.
Se a senhora não acreditar nela, quem vai acreditar? Ah, mas ela me dá problemas, dor de cabeça. Pois é. Mas se a senhora não acreditar e der esperança a ela, se a senhora não mostrar pelo caminho, realmente ela vai ser um caso perdido. Então, assim, eu devo ter ficado nessa casa uns 40 minutos ou mais, conversando com a mãe, conversando com a filha, e graças a Deus, a gente saiu dali e aquela mãe até com lágrimas pediu perdão para a filha, porque a mãe, na verdade, tinha uma mágoa da filha. Por quê? Porque a filha foi de um relacionamento mal sucedido, que o marido abandonou ela para ficar com outra e deixou ela para criar a filha. Então, desde pequena, ela tinha uma mágoa da filha por causa do ex-companheiro. Então, a gente conseguiu mostrar para ela que o problema não era a filha e que o problema não era nem o ex-companheiro, porque ele foi embora, mas a vida dela segue. E a gente mostrou que a senhora pode ser feliz sem o ex-companheiro, fazendo da sua filha a sua melhor amiga e mostrando para a sua filha que ela pode acertar como a senhora não acertou. Que ela pode sim escolher amanhã alguém que vá valorizar ela, o que a senhora não fez. A senhora tem a experiência de alguém que fracassou. Então mostre para a sua filha o que ela não deve fazer para que ela tenha uma vida diferente. Então, Viva, foram assim, 40 minutos a 1 hora mais ou menos que nós ali dedicamos àquela família. E o resultado foi que saímos dali, a mãe abraçou a filha, chorou, houve um momento emocionante, agradeceu. Hoje ela faz parte do trabalho que nós realizamos na igreja constantemente. Então, quer dizer, pelo fato da gente conseguir chegar até essas pessoas, a gente consegue detectar. Nem sempre o problema é falta de dinheiro. Nem sempre o problema das pessoas são falta de outras pessoas, porque há quem acredita que ela não é feliz porque ela é sozinha. Tem gente que pontua, não, se eu tivesse alguém do meu lado eu seria feliz. Quantas pessoas estão casadas e são infelizes? Então, essa proximidade das pessoas, a gente consegue detectar qual o problema, qual a raiz, e ali orientar elas a, primeiramente, buscar a Deus. Nós temos a Igreja Universal em 70 cidades do estado, aqui na capital, na maioria dos bairros. Então, assim, tem uma porta aberta. Ela pode buscar ajuda, ela pode buscar conselho, ela pode buscar auxílio. Se ela quiser, ela pode entrar em contato comigo. Não sei se eu posso deixar o meu contato. Pode deixar aí. Eu vou deixar aí à disposição, está aí para quem quiser, pode marcar uma visita, um atendimento. Lembrando que nós atendemos o estado inteiro. Demora um pouquinho chegar lá no interior. Dá tempo, mas atende todo mundo. Porque 1 a 2 vezes no mês nós visitamos a cidade interior e agendamos aí atendimentos nas famílias de todo o estado, até das cidadezinhas pequenininhas a gente costuma ir. E assim, o mais importante é a pessoa ter em mente, peraí, então há esperança de dias melhores. Eu queria que essa pessoa que está aí, desacreditada, desanimada, sabe, pensando até em desistir da vida, pensando em largar tudo, fazer uma besteira, quero dizer para você, há esperança. Agora, essa esperança, ela não nasce do nada, ela tem que ser buscada. E está aí a oportunidade para você ter uma nova família, ter uma nova vida, ter uma saúde, ter aquilo que você nunca teve. É possível. Não estou falando em algo impossível, algo de outro mundo. É possível. E as provas existem. Agora, basta a senhora, o senhor querer e buscar essa ajuda. Eu tenho certeza que quem buscar não vai se arrepender. Vai conseguir realmente experimentar aquilo que nesses 22 anos eu tenho experimentado e acredito que eu vou terminar os dias da minha vida com essa alegria. Às vezes as pessoas perguntam, a minha esposa, Priscila, às vezes ela fala assim, meu amor, você vive sorrindo. Eu falo, mas como eu vou ficar triste se eu tenho tudo? Eu não sou a pessoa mais rica do mundo, mas olha, eu tenho tudo, não me falta nada. Acredito que a minha maior riqueza é o que está aqui dentro de mim. É a prova eu sou rainha das frases, né? Adoro as frases. Que rico é aquele que tem menos necessidade, né? Então, eu sempre falo, quem é a pessoa mais rica? Que tem menos necessidade, né? Eu falo, meus filhos, eu sou muito rica, porque tudo que eu tenho eu preciso, então para que eu vou buscar outras coisas? Eu vou buscar por consequência de buscar de coisas diferentes da vida, você querer alcançar mais um pouco na tua profissão, mas, necessariamente falando, né? E trazendo dessa sua riqueza, é o homem mais rico, sim, né? Com certeza, porque tem ali todas as... E faz pessoas felizes e ajuda as pessoas, que é para isso que nós estamos aqui. Pessoas se conectam com pessoas e pessoas precisam de pessoas. E você acredita, vou te contar uma coisa agora. Está acabando o nosso tempo.
Sério? Eu não falei que eles não sabem? Foi bem rapidinho isso. Eu não falei que eles não sabem? Está acabando o nosso tempo aqui no Papo de Imprensa. E eu quero aproveitar esse nosso momento para agradecer em meu nome, especialmente, inicialmente no meu nome, porque para mim é um presente, é um privilégio conhecer pessoas sempre aqui, né? Conhecer histórias incríveis e poder trazer para as pessoas que nos acompanham, né, um pouco desse testemunho. É um pouquinho de muita coisa incrível, eu tenho certeza disso, mas existem as redes sociais aí para as pessoas acompanharem e depois conhecerem mais um pouco. Agradecer em nome do programa Papo de Imprensa e do Grupo AgroPlus, de toda essa equipe, né, que está aqui sempre, né, nos dando suporte, nos ajudando, e deixar aí umas palavrinhas. Muito obrigado por ter dedicado um tempinho, por ter compartilhado tanto amor, tanta entrega aqui para nós, né, e aí queria deixar aí o seu minutinho final, só do seu agradecimento também e do seu tchau para quem está nos acompanhando, e é isso. Bom, assim, queria já dizer que assim, o que a gente gostaria de ter falado, acho que não foi nem 1%. Né? Como a gente gostaria de falar muito mais, mas as pessoas podem acompanhar as nossas redes sociais, estão aí, nosso Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, e elas vão ter um pouquinho mais de conhecimento e se quiser o nosso WhatsApp, falar diretamente comigo. E eu queria, ao invés de agradecer, eu queria dar. Como a conversa foi começando, hoje eu estou dando o que eu tenho, eu queria finalizar fazendo uma oração por todas as pessoas que estão acompanhando o programa, pela equipe que está aqui, por você, e pedir a Deus para que na vida de todos possam chegar dias melhores. Posso fazer essa oração? Sim, por favor. Então, se você puder, feche os olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela oportunidade de falar um pouco do que o Senhor fez por mim e daquilo que o Senhor quer fazer na vida de todos. E eu aproveito esse momento, meu Deus, para lhe pedir que toque em cada um dos corações que estão acompanhando, meu Deus, esta mensagem, esta oração, este programa. Eu não sei em qual quadro ela se encontra, não sei se ela está triste, se ela está decepcionada, sozinha, quem sabe até passando por um problema de saúde, desenganado pela medicina. Quem sabe, por acaso, ela encontrou esse programa e gostou da conversa e parou para assistir. Que o Senhor possa agora, através dessas palavras, trazer vida, trazer paz, fazer com que a esperança nasça dentro desse coração triste, vazio e amargurado. Eu abençoo todas as famílias, abençoo todos que estão aqui, a equipe, a produção, todos que estão aqui, que sejam abençoados. E eu peço ao Senhor, traga para todos eles dias melhores. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, sejam abençoados em nome de Jesus. Amém. Bem, finalizamos então de uma forma muito especial esse Papo de Imprensa. Para você que me acompanha aqui no Papo de Imprensa, eu quero agradecer mais uma vez a sua presença e quero que você, se por acaso você não conseguiu acompanhar, né, perdeu um pedacinho do programa, vai lá na nossa plataforma de streaming que está incrível, agroplus.tv, assiste aí o Papo de Imprensa e outros programas incríveis que estão lá, tem muito programa bacana. E para mais notícias, o nosso site de notícia é o www.papodeimprensa.com.br. Eu te espero na próxima.